Olá, traz a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Mateus 24, versículo 36. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores desse canal em Cristo Jesus, as declarações de Jesus sobre a vinda do Filho do Homem revelam que ela abrange dois aspectos. A vinda do Filho do Homem refere-se tanto à primeira fase da sua volta, numa data desconhecida, antes da tribulação, né? Que é o arrebatamento da igreja, para buscar os santos da igreja, e o arrebatamento. Como também a segunda fase da sua vinda, que ocorrerá depois da tribulação, para julgar os ímpios e recolher os justos no seu reino, como está lá em Apocalipse 19:11 ou 24. Cristo se referiu a dois eventos, tanto a sua volta imprevisível, como também a sua volta previsível. Glórias a Deus. Vê-se pelo fato que ele cita três diferentes categorias de pessoas no versículo 37 a 44. Você vê que no versículo 41 ele fala: estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora adivinha o nosso Senhor. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Por isso, estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Aleluia. Então Jesus ilustra os dias de Noé, né? As três categorias de pessoas e seu relacionamento com a vida de Jesus são, primeiro, as vítimas do dilúvio nos dias de Noé, que representam os descrentes da tribulação. Não sabem a ocasião da volta de Cristo e estão despreparados. Serão destruídos no tempo do fim. Trata-se de uma referência à segunda fase da sua volta e depois da tribulação. Segundo, Noé representando os crentes da tribulação por causa dos sinais do tempo do fim. Os santos da tribulação sabem quase exatamente o momento da volta do Senhor e estarão preparados e serão salvos à ocasião da volta de Cristo para que ela ocorra no tempo previsto. Aqui trata-se da segunda fase da volta de Cristo depois da tribulação. E terceiro, os discípulos de Jesus, eles representam os crentes dos nossos dias, os crentes da igreja antes da tribulação, que não saberão o tempo da volta de Cristo para levá-los ao céu, como está lá em João 14, versículo 3. Não haverá sinais específicos precedendo a vinda do Senhor para buscá-los, pois Cristo declara que ela ocorrerá inesperadamente, irmãos, como está no versículo 42 até o 44, né? Quando diz: por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então você perceba que Jesus assemelha os discípulos, que é os santos da igreja, não com Noé, que é os crentes da tribulação, mas com o povo do dilúvio, aqueles que não perceberam, como está no versículo 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também
assim também será a vinda do Senhor, do Filho do Homem, quando ele fala como não sabeis. Isso porque os santos da igreja, em certo sentido, assemelham-se ao povo do dilúvio. Eles não saberão o tempo da volta de Cristo e, semelhantemente, serão surpreendidos quando ele vier. Devem, portanto, aplicar toda a diligência a fim de estarem prontos a qualquer momento, como está lá no versículo 44. Então, quando ele fala no versículo 40, será levado um e deixado outro, né? Aleluia. A declaração de Cristo de que será levado um e deixado outro precede da sua exortação aos santos da igreja, do versículo 42 ao 44. Portanto, as palavras ser levado um e deixado outro provavelmente refere aos santos da igreja, tirado dentro dos ímpios no arrebatamento. Jesus ressalta o elemento surpresa para os crentes da igreja. Oh, glórias a Deus! Como ele alerta no versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o mais importante, que ele diz no versículo 42, portanto, vigiai, né? Aleluia. Vigiai, pois não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Vigiar é um imperativo presente e denota uma vigília constante no tempo atual. A razão para a vigília constante hoje não é apenas no futuro, é que os crentes nos dias atuais não sabem quando o Senhor virá buscá-lo. Não haverá sinais específicos de aviso para eles. Nunca devem presumir que ele não poderá vir hoje. A volta de Cristo para buscar a igreja pode ocorrer a qualquer dia. E quando ele fala não sabeis a hora, a advertência aos seus discípulos que Cristo faz para estarem sempre apercebidos para a sua vinda, por não saberem quando ele se dará. Cremos ser uma referência à volta de Cristo, vindo do céu para tirar do mundo os santos da igreja, que será o arrebatamento. Então, irmãos, fiquem na posição, não desista, preste atenção, porque Jesus afirma claramente que sua vinda para levar os santos antes da tribulação será numa ocasião inesperada. Ele não somente declara que eles não sabem a hora, mas também que ele voltará a hora em que vós não pensais. E se indica claramente que haverá surpresa, espanto e que os fiéis não saberão o momento certo da sua vinda. Assim sendo, para os santos da igreja, Jesus virá no momento inesperado. Isso claramente fala de surpresa, pasmo e rapidez nessa específica fase da vinda de Cristo. Esse evento, irmãos, é chamado de primeira fase da segunda volta de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um bom fim de semana e que você tenha mais e mais desejos de ouvir a palavra de Deus. E, se não der muito trabalho, você mande essa mensagem para alguém que está necessitado hoje. Fica com Deus.